Mas essas características, e eu disse no início, nem sempre foram colocadas como fator de igualdade. Já disse agora há pouco que, há algum tempo, a cor da raça era um fator determinante. Por isso surgiu o racismo, que hoje está superado. Há pouco tempo existia o outro critério, que era o sexo. Por isso existiu o sexismo, e foi superado. Atualmente, o que nós vemos em relação aos seres humanos e aos outros animais é que a diferenciação existe apenas entre espécies. E surgiu essa nova forma de preconceito que chama especicismo. E como nós vamos chegar a essa conclusão de que o que tira o direito dos animais e o que nos favorece é simplesmente a consideração de que nós somos uma espécie diferente, como se isso fosse um fator de discriminação necessário. A resposta para a pergunta que eu fiz agora há pouco, sobre por que os seres humanos têm direitos e os outros seres vivos não têm direitos, ela não é única. Várias respostas são dadas a essa pergunta. E vocês podem me acompanhar e pensar também sobre algumas dessas respostas. Algumas pessoas dizem: os seres humanos têm direitos porque os seres humanos são humanos. Essa resposta é uma resposta que não convence. Ela remete ao fundo, ao especicismo, quando quer dizer que os seres humanos têm direitos, são humanos, porque eles pertencem à espécie humana. Só que isso não explica por que nós temos direitos e outras espécies não têm direitos. A espécie Canis lupus não tem direito, não é porque ela é uma espécie Canis lupus, mas por algum outro motivo. Uma outra resposta é: os seres humanos têm direitos porque os seres humanos são pessoas. E a pessoa, segundo o ensinamento filosófico, seriam aqueles indivíduos moralmente responsáveis pelos seus atos. Essa resposta à pergunta de por que nós temos direitos também não convence, porque há muitos seres humanos que não são individualmente responsáveis pelos seus atos. Basta que vocês imaginem um nascituro, um bebê. E aqui aproveito para homenagear o professor William Pucci, a quem cumprimento todos meus colegas magistrados estaduais, esqueci de fazer isso no início, que tem obras sobre o direito do nascituro. O nascituro, ele não é moralmente responsável pelos seus atos. Sequer ele tem inteligência. Sequer ele pode sobreviver sozinho. Um doente em estado terminal também não tem, muitas vezes, qualquer capacidade de discernimento. No entanto, eles têm direitos. E eles não são individualmente responsáveis pelos seus atos, razão pela qual essa resposta também é uma falácia. Uma outra resposta à pergunta: por que nós temos direitos e outros seres não têm direitos? Porque os seres humanos são autoconscientes. E aí eu volto à consideração anterior. Há seres humanos que não são autoconscientes. E mesmo assim eles têm direitos, por isso essa resposta também não serve para justificar por que nós temos direitos e outros seres vivos não. Também se diz: porque o ser humano fala. É uma resposta muito comum. Mas o fato de alguém falar, tal como o doente terminal ou o bebê que não fala, não justifica o fato de atribuirmos ou não a um ser vivo direitos. Poderia ser um outro critério, voar, por exemplo. Mas muita gente acha que a fala justifica a outorga de direitos para uns seres vivos e outros não. E uma resposta mais elaborada diz assim: os seres humanos têm direitos e os outros animais não têm direitos porque os seres humanos vivem em uma comunidade moral. Uma comunidade moral, para quem não sabe, é aquela comunidade onde algumas ideias são compreendidas e por isso aceitas como verdade. Por exemplo, os direitos. No caso de uma criança, no caso de um doente terminal, no caso de uma pessoa com paralisia cerebral, eles não têm nenhuma capacidade de discernimento, não são autoconscientes. Mas a comunidade entende, a comunidade moral entende que eles assim têm direitos. Porque a comunidade onde eles vivem entende o significado de direitos. Só que essa resposta também padece de falhas. Não é porque uma ideia seja compreendida numa comunidade moral que ela necessariamente seja verdadeira. Imaginem vocês a ideia de bruxas. A ideia de bruxas, de tempos em tempos, surge na comunidade, e não é pelo fato
de que é uma ideia compreendida pela comunidade que necessariamente ela seja uma ideia verdadeira. Não é porque nós, a comunidade, entendemos a ideia de bruxas que as bruxas necessariamente existem. Portanto, o fato de a comunidade entender o que são direitos e por que esses direitos são aplicados a determinados seres humanos em estado marginal, não justifica o fato de eles terem direito. Há ainda uma outra resposta que diz assim: os seres humanos têm direitos porque os seres humanos têm almas. Só que dizer que temos alma significa dizer que a nossa vida continua após a morte, que continuaremos a viver a própria morte. Isso é muito bom para nos dar um conforto para continuar vivendo. Só que o que acontece após a morte e o porquê de nós termos uma vida em pós a morte não justifica em nada o fato de termos direito enquanto vivos. Então, o fato de termos almas, como muitas pessoas que se pautam pela religião para justificar a dominação dos animais alegam, não é uma justificativa razoável para o fato de não outorgarmos direitos a outros seres vivos. E por fim, uma última resposta: quando a resposta relativa às almas já foi vencida, algumas pessoas ainda dizem: olha, os seres humanos têm direitos porque Deus nos deu esse direito. Só que nada melhor do que interpretar a palavra de Deus do que recorrermos à Bíblia. E se olharmos a Bíblia com toda a cautela, não encontraremos nenhuma passagem onde Deus está outorgando o direito à vida e à liberdade aos seres humanos. Não existe uma frase na Bíblia: Deus não outorga esse direito aos seres humanos. Muito pelo contrário, no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, o que existe na verdade é a orientação sobre o amor de Deus, de que os seres humanos têm que amar ao próximo, mesmo sem o próximo ter esse direito, mesmo sem o próximo exigir esse tratamento. O próximo não tem o direito de ser amado, mas todos os seres humanos têm que amar ao próximo. É o dever cristão. Em nenhum momento há na Bíblia qualquer referência à outorga de Deus, da entidade divina, aos seres humanos de algum tipo de direito. Qual a resposta, então, àquela pergunta? Por que os seres humanos têm direitos? Os seres humanos têm direitos porque vige aquele denominador comum. Nós temos aqueles direitos fundamentais porque nós estamos vivos e porque nós sentimos dor. Porque nós estamos vivos e nós sentimos dor, foram outorgados direitos fundamentais a ninguém poder violar a nossa liberdade, violar a nossa compreensão física, violar a nossa integridade, inclusive moral. Agora, se essa característica não é exclusiva nossa, estarmos vivos e sentirmos dor, aí surge a questão: por que então outros seres vivos também não podem ter direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a continuar vivendo? Todos eles, muitos seres vivos, não todos, têm muitas características, além de estar vivo, além de sentir dor, como as nossas. Vejam vocês: seres vivos com linguagem emocional comum, seres vivos com comportamentos e reações em muitos aspectos iguais aos nossos, corpos comuns, olhos, boca, nariz, estômago, esôfago, coração, tudo. Chimpanzés, inclusive, com 98% de DNA igual ao nosso, eles têm o mesmo tipo de sangue que os seres humanos. Sangues A, B, AB e O, positivo e negativo. Portanto, a despeito de todas essas diferenças, não há um critério muito claro para nós sabermos por que alguns animais têm direitos, nós os humanos, e outros não. E agora, Rafa, mais um vídeo para vocês, para que fique muito claro as nossas origens, comportamentos, consciências da vida e da morte que nós temos em relação a outros animais. Podem ficar tranquilos que as cenas não são tão fortes quanto nos primeiros vídeos. Essa é máquina.
Só que